Primeira Crônicas, capítulo 8. Benjamim e Jerusalém. Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho, o primogênito, de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafá, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gerá, pai de Eude, Abisua, Naamã, Aoá, Gerá, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos moradores de Geba, que foram levados cativos para Maanate, Naamã, Aias e Gera. Foi este homem, chamado Gera, quem os deportou. Ele também gerou Uzá e Aiude. Depois de haver repudiado, se divorciado de suas esposas, Uzim e Baara, Saarim teve filhos na terra de Moabe. Com a sua mulher Odes, ele concebeu e foi pai dos seguintes filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizã, Semede, fundador das cidades de Ono e Lode, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispa e Joá descenderam de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobade foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate descenderam de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre descenderam de Jeroão. Estes todos foram chefes de famílias, segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome da sua esposa era Maaca, e o nome do seu filho primogênito Abdon. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Seker e Miclote. Miclote deu origem a Simeia, e também estes habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos. Ner gerou Quis, que foi pai de Saul, e Saul foi o genitor de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal, chamado de Isbosete. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, chamado de Mefibosete, que foi pai de Mica. E estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alamete, Asmavete e Zinri. E Zinri deu origem a Moza. Moza foi pai de Bineia, que gerou Rafa, e foi pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos: Asricão, Bacru, Ismael, Seaias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho e primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos, somavam 150 homens. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Primeira Crônicas, capítulo 9. O retorno para Jerusalém pós-exílio. Toda a nação de Israel foi repartida em grupos, registrados segundo suas genealogias e devidamente inscritos nos livros históricos dos reis de Israel. Foi por causa das suas práticas infiéis que o povo de Judá havia sido deportado como escravos para a Babilônia. Os primeiros cidadãos de Israel a voltarem e se restabelecer em seus territórios e propriedades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Uma parte do povo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, seu primogênito e demais filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos.
Os de Judá somavam 690. Do povo da tribo de Benjamim, os benjamitas foram listados: Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibínias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoairibe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o chefe responsável geral pelo templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. E Masai, filho de Adiel, neto de Jazerá, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. A soma do número dos sacerdotes, que eram também chefes de famílias, chegou ao total de 1760. Eram homens ilustres, competentes para realizar todos os serviços necessários no templo de Deus. Dos levitas foram listados Semaias, filho de Assube, neto de Asricão e bisneto de Asabias, dos descendentes de Merari. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaias, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os sentinelas e guardiões dos portais eram Salum, o chefe, Acube, Tamon, Aimã e os irmãos deles. Desde aquele tempo até nossos dias, membros dos seus grupos de famílias têm sido os guardas de honra do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram sentinelas e protetores dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, encarregados de guardar as entradas do templo, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por proteger a entrada da habitação de Yahvé, o arraial do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, era o chefe desses guardas dos portais, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda responsável pelas portas da entrada da tenda do encontro. Todos estes, escolhidos para servirem como guardas das entradas, foram 212 guerreiros, contados por suas genealogias nos seus povoados de origem, fiéis designados por Davi e o profeta e vidente Samuel. Eles e seus filhos haviam sido encarregados da guarda das portas do templo do Senhor, isto é, do templo conhecido por tenda. Os porteiros estavam nos 4 lados, no oriente, no ocidente, no norte e no sul. Seus irmãos que habitavam em suas aldeias tinham que vir de tempos em tempos e dedicar um período de 7 dias de trabalho junto com eles. Entretanto, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a incumbência de zelar pelas salas onde se recolhiam os tesouros do templo de Deus. Eles passavam a noite perto da casa de Deus, pois tinham o dever solene de vigiá-lo até o amanhecer de cada dia, quando abriam as portas ao povo. Alguns deles eram responsáveis pelos utensílios do serviço religioso, pois estes eram conferidos sempre que trazidos ou levados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os demais utensílios e objetos do santuário, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes dedicavam-se ao preparo das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho primogênito do coreíta Salum, tinha a incumbência de assar os pães destinados às ofertas. Dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram depositados sobre a mesa em todo o Shabat. Os cantores, chefes das famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam ao seu próprio ministério. Todos estes eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes e homens ilustres em suas gerações, e todos habitavam em Jerusalém. A genealogia do rei Saul. Jeiel,
pai e mestre de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maaca, e seu filho mais velho, primogênito, se chamava Abdon. Mais tarde, ainda foi pai de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Semeia. Eles também habitaram em Jerusalém, próximo dos seus irmãos. Ner gerou Quis. Quis foi pai de Saul, que foi pai de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jará, ou Jaerá. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Binéia, pai de Refaias, pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses, portanto, foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. A queda de Israel e a morte de Saul. E aconteceu que durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados, tiveram que fugir para salvar suas vidas e muitos foram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram, e ele foi ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Pega tua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Quando o povo israelita que habitava no vale percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte à batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade e os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Então, cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram as armas reais de Saul em um dos templos dedicados aos seus deuses e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram indignados, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos dos seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira de Avesh, o grande carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Iavé, o Senhor, porquanto não havia obedecido à palavra de Iavé, e além disso procurou uma médium tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.